Conceito de massacre. Tanto massacre quanto a chacina são conceitos que caracterizam o assassinato de várias pessoas em um mesmo espaço de tempo, também estando ligado ao ato de insana crueldade. Matar alguém é crime, e encontramos no Código Penal Brasileiro, no artigo 121, mas é necessário analisar a situação por completo para definir a qualificação do crime e fazer sua análise. Causas no Brasil. Segundo pesquisas, há muitas causas ligadas para tais acontecimentos. Há os jovens que se sentem excluídos na sociedade, são vítimas de bullying, há mudanças no meio de socialização, o acesso fácil a conteúdos violentos e que incentivam as práticas, admiração pelo crime, problemas psicológicos ou psíquicos, bem como a ausência de segurança dos alunos, os deixando vulneráveis. É possível perceber uma ligação entre cada causa. Não é possível definir uma regra, mas a maioria dos assassinos foram motivados pelos exemplos citados. A exclusão social, o bullying, são situações que marcam a juventude de determinadas pessoas. Essa exposição pode gerar um sentimento de vingança e quando o aluno possui acesso a outras coisas que possam influenciar no ato criminoso, ele se fortalece daquela ideia e posteriormente ocorrem as tragédias. É comum, sempre que ocorrerem tais massacres, serem divulgados os detalhes do crime, a identidade das pessoas, o que pode influenciar na admiração por determinadas pessoas e desejo em fazer a mesma coisa. Por mais que pareça estranho, essa situação acaba sendo mais comum do que imaginamos. Há muita instigação que alimenta a vontade de possíveis agressores, que ainda não colocaram em prática suas vontades. Não há dúvidas que atualmente o acesso à internet se intensificou. Isso influenciou na possibilidade do acesso a canais que fazem referência aos atos criminosos, como aqueles que instigam a prática, como é visto em jogos, e por vezes os responsáveis por aqueles jovens não têm ciência. Ressalta-se também que o poder público falha no investimento em segurança e a responsabilidade não está ligada necessariamente à escola, que não oferece recursos, mas à falta de profissionais capacitados que possam garantir o mínimo de estrutura, cabendo ao Estado intervir. É necessário possuir um olhar clínico. Infelizmente, o número de casos de massacre em escolas no Brasil tem aumentado ao longo dos anos, demonstrando uma tendência preocupante. Vejamos os casos mais sérios. Em 2011, no Realengo, Rio de Janeiro, resultou na morte de 12 estudantes. Em 2011, um estudante de 10 anos atirou em uma professora e se matou em seguida em uma escola localizada no ABC Paulista. Em 2017, Goiânia, um jovem de 14 anos matou a tiros 2 colegas e feriu outros 4. Em Suzano, 2019, 2 ex-alunos da instituição Raul Brasil mataram 8 alunos e deixaram 11 feridos. Em 2021, o massacre em uma creche na cidade de Saudade, Santa Catarina, resultou na morte de 3 bebês e 2 professoras. Em setembro de 2022, na cidade de Barreiras, Bahia, um estudante armado atirou contra 2 alunos e uma aluna cadeirante morreu durante o massacre. 2 escolas na cidade de Aracruz, Espírito Santo, sofreram ataques com armas de fogo, 4 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Em São Paulo, 2023, 4 professoras e 2 alunos foram golpeados em uma escola da Zona Oeste, resultando na morte de uma professora de 71 anos. Massacre na creche de Blumenau, Santa Catarina, em 2023, que resultou na morte de 4 crianças e 5 ficaram feridas. Tristemente, esses eventos trágicos se tornaram cada vez mais comuns, o que exige ações urgentes por parte das autoridades para prevenir futuros massacres. É importante que a sociedade, como um todo, se responsabilize para garantir um ambiente seguro e saudável para os estudantes. Crimes cometidos em atentados às escolas. Em uma série de ataques
que se estende contra as escolas de nosso país, pode-se classificar os seguintes crimes: divulgação de falsos ataques, atuação sozinho ou acompanhado de organização criminosa, intuito de morte, porte ilegal de arma de fogo. Se o autor for menor, responderá pelo ECA. Caso seus pais ou responsáveis for declarado cúmplice, responderá por tal conduta. Em responsabilidade civil, pode os pais se responsabilizar pelo filho. Agressão corporal. No que tange à tecnologia, nota-se que a internet constitui-se como um meio importante para a divulgação de acontecimentos. Um assunto que tem ocupado os trend topics, ou seja, as tendências das redes sociais, são os massacres ocorridos nas escolas. E detalhe, não é preciso ter acesso a sites específicos para ver inúmeras fotos, vídeos e posts contendo elogios e prestando admiração aos autores de tais infrações. E detalhe, não é preciso ter acesso a sites específicos para ver inúmeras fotos, vídeos e posts contendo elogios e prestando admiração aos autores de tais infrações. De acordo com o artigo 287 do Código Penal, aquele que faz publicamente apologia ao fato criminoso ou ao autor de um delito comete crime. Dessa forma, qualquer pessoa que incentive ou demonstre admiração por casos de massacres nas escolas ou aos seus criminosos está, em geral, contribuindo para a glorificação da violência e da destruição, o que gera graves consequências para a sociedade. Por conseguinte, é válido lembrar que esse tipo de comportamento é ilegal em diversos países, especialmente se envolver ameaças, incitação à violência ou outros atos criminosos. Além disso, em muitos casos, a pessoa que incentiva e promove tais condutas pode ser considerada cúmplice ou coautor do crime, caso o massacre realmente ocorra. Por isso, é importante lembrar que qualquer atitude que promova ou incentive a violência e a destruição não deve ser realizada. Sendo assim, é fundamental que todos sejam cuidadosos com suas palavras e ações, principalmente de forma pública, devendo ter responsabilidade social e prezar sempre pelo direito à vida e à segurança de toda a coletividade. Qual a responsabilidade dos órgãos públicos e privados nos massacres nas escolas no Brasil? A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo essencial para o desenvolvimento da sociedade conforme o artigo 144, caput da Constituição Federal, em consonância com o artigo 5º do mesmo diploma constitucional. A segurança pública é considerada como direito fundamental assegurado aos brasileiros, natos ou naturalizados, e estrangeiros residentes do país. Sendo assim, consequentemente, a segurança das escolas também é um dever do Estado. Quando não há segurança, patrulhamento ou nenhum meio de amparo, os alunos nas instituições de ensino, o Estado é falho. Ademais, um levantamento é necessário fazer. As escolas têm culpa pelos acontecimentos de massacres ocorridos? E é considerado que sim, de duas formas. A produção de violência pelas escolas, perceptível, por exemplo, na incapacidade em lidar com a diversidade. Pode estar violentando os indivíduos que passam pela instituição de tal modo que alguns acabam cometendo atos de revanche contra a escola, através de massacres. Assim como foi o caso do massacre de Realengo. A falta de segurança, tanto por órgãos privados e escolas privadas, quanto por órgãos públicos e escolas públicas, da mesma forma que aconteceu em 2023. A responsabilidade do Estado perante os massacres em escolas públicas é tão grande em que em 2003 houve um julgado na 11ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença que condenou a Fazenda do Estado de São Paulo a indenizar 5 alunos e um zelador da Escola Estadual de Itaiúva. Eles sofreram lesões corporais em decorrência de disparos de arma de fogo, efetuado por um ex-aluno, dentro do prédio do colégio. O julgamento aconteceu em 2003 e teve votação unânime. Crimes contra a vida, massacre nas escolas do Brasil. Como evitar?
Diante das terríveis situações já vivenciadas pela sociedade, a postura adequada pode evitar inúmeras tragédias. Dito isso, a primeira atitude a ser tomada para evitar a ocorrência de ataques brutais, como os vistos recentemente, é o investimento na segurança das escolas, na qual é indispensável a presença de guardas altamente capacitados e armados na fiscalização das entradas e saídas dos alunos. As mochilas de todos que adentrarem as instituições devem ser revistadas e detectores de metais e monitoração por câmeras devem ser implantadas no arsenal das medidas protetivas, priorizando a segurança dos alunos e dos professores. Também é necessário que os discentes tenham acesso a salas estruturalmente protegidas e instaladas com saídas de fácil acesso em caso da inevitável fuga dos alunos, assim como a realização de exercícios de simulação de situações emergenciais, preparando a todos na possível ocorrência do crime. No entanto, é essencial o esclarecimento de que todo problema tem uma raiz que deve ser tratada desde o seu início. Por isso, buscamos soluções que tratem diariamente na fonte, a fim de evitar os possíveis ataques às instituições de ensino. Sendo assim, os professores e funcionários das instituições devem ser treinados para a identificação de quaisquer sinais de comportamentos agressivos e estarem capacitados para tomar as medidas cabíveis a cada situação, visto que o bullying é um dos motivos mais comuns para a ocorrência dessas tragédias. Necessita-se a implementação de campanhas e ações sociais para o combate desses atos horrendos. De tal forma, é crucial que os pais trabalhem juntamente com as escolas na monitoração de seus filhos nas redes sociais e internet, bem como o oferecimento de suporte psicológicos aos educandos, os ajudando a lidar com possíveis conflitos internos e problemas emocionais, inclusive fixar canais de denúncia anônima para que alunos e professores comuniquem circunstâncias perigosas ou alarmantes. Ainda pode-se incluir como os pilares básicos da aprendizagem acadêmica a educação socioambiental, incentivando os alunos a desenvolverem habilidades na intenção uns com os outros, respeito e empatia, na colaboração com projetos sociais prestados à comunidade. Conclui-se que há muitos procedimentos que podem ser realizados e adaptados no local de ensino, sendo de suma importância a colaboração conjunta das instituições, autoridades locais e os pais dos alunos para a efetivação das medidas que têm o poder de promover um ambiente escolar saudável, inclusivo e principalmente seguro a todos. Como agir durante um atentado? Em primeiro lugar, é preciso manter a calma, conhecer as saídas mais próximas. Deixe qualquer pertence para trás. Procure se esconder em um ambiente que possa fechar e bloquear a porta. Faça silêncio. Não tente remover pessoas feridas. Se possível, ajude outras pessoas a escapar e assim que estiver em segurança, ligue para a polícia. Uma vez constatado que há alguém efetuando disparos na escola ou local de trabalho, ou em recinto público fechado, é preciso determinar rapidamente a maneira mais razoável de proteger a sua vida. As pessoas provavelmente seguirão a liderança de funcionários, gerentes ou professores durante essa situação. Daí a importância de conhecer o ambiente que se encontra. Como agir após um atentado? Deve haver um programa de acolhimento para pessoas que passaram por esse trauma, atendimento psicológico para os envolvidos. Ressalta-se que outras ações podem ser tomadas, como medidas preventivas, criar grupos terapêuticos e espaços de acolhimento dentro das escolas, orientar profissionais de educação e a comunidade geral sobre como identificar e agir em caso de ameaças iminentes, garantir a presença permanente de psicológicos e orientadores educacionais nas escolas, estabelecer mecanismos de prevenção e discutir questões de violência.